Tá a fim de aprender a desenhar e a colorir com material escolar e assistir aulas gravadas em tempo real, mostrando detalhe por detalhe cada técnica de pintura, segredos e alguns macetes? Clique no primeiro link na descrição para saber mais detalhes. E aí família, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje estarei ensinando a vocês como desenhar o Sonic. Não vai ter aula do esboço, porque o esboço vocês já encontram milhares aí. A maioria que me segue sempre usa o celular, então eu recomendo você usar o grid. O grid eu não vou ensinar aqui no canal, tá bom? Já tem lá no curso, eu vou focar mais na pintura, que também é desenho, tá? E esta é uma aula da nova atualização do curso, que em breve já estará disponível aí para geral, mas resolvi pegá-la, dar uma resumida ali em tudo que eu expliquei em tempo real e vou apresentar aqui para vocês, fechou? Então chega de delongas e bora pro vídeo! Neste desenho você vai usar o azul cobalto, o azul normal, o azul claro, o azul céu, o preto, o marrom, o canela, o ocre queimado, o bordô, o salmão, o rosa claro, o areia, o cinza quente. De acessórios, Jelly Roll ou caneta posca, estilete de precisão, caneta nanquim, borracha elétrica e a folha eu recomendo a Renimule Nostalgia ou qualquer outra que você tiver, e eu vou usar ela. E lembrando que aqui eu vou ensinar com a menor quantidade de lápis possível, beleza? Bom, para começar esse desenho, utilizei a caneta nanquim de sempre, todo preto puro que eu uso em meus desenhos, eu utilizo ela, eu evito sempre usar lápis, tá bom? Principalmente em locais que você vai passar o preto e não vai precisar ter detalhes nele, detalhes que você vai precisar tirar com borracha, sabe? Aí nas bordinhas do olho eu usei o lápis, porque eu não queria algo muito destacado assim. Na parte azul do olho eu usei o azul claro, depois usei um azul escuro, é algo bem simples. Muitos vão dizer, o olho do Sonic é verde, Thiago, e não azul. Sim, eu apenas fiz da mesma maneira que está na referência, tá bom? Não quis mudar isso. Por mais que eu prefire o olho verde mesmo, pra dar uma diferenciada. Aí na parte branca do olho, eu apenas peguei o cinza quente, fiz um degradezinho do escuro pro claro, o claro sempre indo para dentro, fui apertando ali e lá pro final do desenho, eu voltei aí e dei uma ajustada. E o outro olho eu fiz da mesma maneira, tá? Já no focinho, eu peguei a caneta nanquim também e toda a parte preta mais escura eu fui fazendo com ela, deixando espaços para passar o lápis de cor preto por cima, de uma forma mais suave, não apertando, para dar esse aspecto de claro e escuro. Você pode fazer tudo a lápis também. Aí na parte do focinho, né, que eu chamei isso na aula muito de focinho e bochecha, eu peguei o marrom e fiz exatamente da mesma maneira que o Pikachu, fazendo pequenos riscos de marrom no sentido ali dos pelos. Isso é muito importante, você precisa seguir o sentido do personagem. E eu não quis passar o sépia primeiro por conta que eu queria ter esse controle depois. Eu queria fazer tudo claro para depois ir escurecendo. Então vai ter referência e vai ter personagem que a sequência não importa tanto. Aí depois do marrom eu joguei o areia ali como base, tá? Meio que pintando, tá? Não fui fazendo em formatos de pelo não. Fui até passando em formatos de zigue-zague por cima do marrom para dar uma desbotada e uma clareada nele. Depois eu voltei com o ocre queimado para dar uma laranjada nesse marrom. Era um tom que eu queria deixar nesse personagem. Eu fui meio que pintando, fazendo formato de zigue-zague, pois os pelos, o intuito era só com o marrom. Depois de ter ajustado, eu voltei com o rosa claro para dar uma rosadinha um pouquinho. Não teve tanta diferença passar ou não ele, então fica ao seu critério. E se você não tiver o areia, você pode fazer tudo com ele também, dá super certo. Aí passei um canelinha para dar uma laranjada ainda mais e deixar com aquele aspecto que eu adoro. Aí voltei com o marrom para escurecendo, sabe? Eu fui tomando esse cuidado. E na boca, galera, eu passei o bordô e o salmão, tá? Você pode passar o salmão direto ou o bordô direto. Para começar as partes em azul, peguei o azul cobalto e comecei a fazer traços. Eu não quis usar vários tons de azul, porque no meu curso eu penso no público que tem o material e que também não tem o material, tá bom? Então eu faço ali as aulas no meio termo. Eu dou a dica para quem tem e também dou a dica e mostro para quem não tem. Então, para você que às vezes acha que não vai conseguir porque não tem tal tipo de material, pode ficar despreocupado. No meu curso você vai aprender das duas maneiras. Então eu fui fazendo vários filetes, né, com o azul cobalto. Nessa parte aí da orelha eu usei como teste, fui explicando isso pra galera. Aí depois eu fiz o mesmo com o azul claro, que é o azul normal, é no lápis, só tá escrito azul, só que eu chamo ele de azul claro, mas na aula eu chamei ele de azul normal, porque o azul claro existe e ele a gente usou bastante até, e é um outro tipo de azul. Só que voltando aqui pra dentro da orelha, eu apenas fiz ali alguns
alguns fios de preto, depois alguns fios de marrom, pintei ali por dentro de marrom de uma maneira bem clara e depois só taquei salmão por cima e o bordô para dar uma coloração mais viva, né? Então eu sempre gosto de usar esses lápis assim aleatórios às vezes para meio que fazer o desenho ter aquela coloração mais viva e evitar com que você acabe utilizando um tipo de lápis com um pigmento mais vivo, entendeu? Aí depois no resto aí da cabeça, galera, eu só fui fazendo isso que eu expliquei para vocês. Alguns filetes de azul cobalto, alguns filetes de azul normal. Aí depois teve partes que eu passei o azul claro também, mas eu passei ele mais pintando, ao invés de passar em formatos de pelos, seguindo sempre o sentido do pelo, tá bom? Isso é muito importante para que fique mais realista o seu personagem. E teve uma parte ou outra que eu passei o azul céu. Não é necessário você ter esse lápis para esse desenho, mas uma parte ou outra eu passei ele, não dá para observar, mas se você tiver, vai ajudar. E aí depois eu só fui repetindo, tá? Essa sequência até criar volume nos locais com mais sombra. E eu deixei essa parte para explicar uma coisa para vocês. Quando vocês fizerem esses efeitos, né, que eu chamei na aula de minhoquinha, pinte primeiro toda a área com os tons escuros, tá? Faça tudo. Degradê ali do preto pro azul mais claro. E depois pega a sua borracha elétrica e faça essa minhoquinha com ela. Não deixe para fazer do jeito que eu fiz esse de cima, pois eu fiz o de cima de um jeito, de baixo de outro, para mostrar pra galera esses dois tipos de efeito, tá bom? Só que eu recomendo o tipo de baixo, que foi esse tipo que eu expliquei pra vocês. Já na luva, galera, foi uma parte muito chatinha de se fazer, porque tons de cinza escolar é meio complicado. Aí eu usaria 100% um super soft, por ser uma área com pouca coloração, pouca camada, e que se você usa um lápis soft, em certas áreas assim, dá super mais certo, tá bom? E eu apenas passei o preto antes, apertando em determinadas áreas, depois passei o cinza quente, o mesmo que usei no olho, e depois passei uma areia para tirar um pouquinho do branco da folha, deixar ele diferente do fundo e dar mais uma homogeneizada em toda a pintura. Já no peitoral eu fiz da mesma maneira que o focinho, bochecha, chame do que você quiser. Só que conforme eu fui fazendo o desenho, eu observei a necessidade de voltar lá no focinho, né, e deixar mais puxado pro marrom ainda, que foi da mesma maneira que eu fiz embaixo. Então eu voltei e só taquei mais cor ainda, tá bom, galera? Tipo, joguei mais canela e mais ocre queimado, sendo mais ousado, vamos se dizer assim. E depois eu só fui ajustando, voltando com o azul cobalto, com o preto, nas áreas azuis, né? E passei o estilete de precisão no sentido do pelo, não repetindo muito em cima dos locais. Já no raio que vocês observaram no desenho, o que eu fiz? Pintei de azul por cima do desenho mesmo, antes, nas partes brancas da pata, na parte do peitoral. Você tem que fazer isso sempre antes. Aí peguei a caneta gel, fiz os formatos do raio ali com a própria caneta gel e tente tomar cuidado com esse formato do raio, não faça muito exagerado, tá? Não tem segredo fazer esse raio. E não precisa ter medo, o que você precisa fazer é apenas terminar a parte do desenho antes de fazer ele, porque depois, se você quiser ajustar, você vai acabar tirando o efeito do raio. E depois eu só fui ajustando alguns detalhes assim que eu me senti um pouco incomodado, como alguns efeitos com o estilete de precisão. E por mais que o tom de lápis azul é um tom que eu não gosto de usar em meus desenhos e por aí vai, eu até que gostei bastante desse desenho, achei melhor do que o outro que eu fiz com material profissional, que o vídeo está aí no canal se você quiser assistir. Espero que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa com esse vídeo. Gostaria muito que vocês deixassem algum feedback a respeito sobre essa micro aula. Se você quiser assistir ela 100% em tempo real, ela vai estar em breve lá no curso. Faz parte aí de uma nova atualização que está chegando. Não se esqueça também de deixar um like, de se inscrever no canal se você é novo e compartilhar com os amigos aí que também desenham, fechou? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Wow, yeah, swear to God I'm with it. I don't see nobody in my lane that's quite go get it like me. Wow, please don't be wasting my time with that business. Who you kidding, man? Yeah. Wow, yeah, swear to God I'm with it. I don't see nobody in my lane that's quite go get it like me. Wow, please don't be wasting my time with that business. Who you kidding, man? Yeah. Say it gon' put me all in the mad with all that mad game you been talking. Oh yeah, man, that's awesome.